Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos semelhança de triângulos. Essa aula é uma aula da terceira série do ensino médio no primeiro bimestre. Tudo isso fazendo parte da formação geral básica. Iremos estudar como funciona a semelhança de triângulos, quando dois triângulos são semelhantes, os casos de congruência e de semelhança de triângulo e como resolver a medida de um lado, a medida de um ângulo, partindo dessa definição. Então, prestando atenção na aula, tirando suas dúvidas e vamos para a nossa aula de hoje, sem perda de tempo. Vamos lá. No primeiro slide, nós temos a definição de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se ele tem ângulos correspondentes congruentes e medida dos lados correspondentes proporcionais. E nós denotaremos por esse símbolo aqui para indicar que dois triângulos são semelhantes. Então você pode observar aqui que os ângulos alfa do primeiro triângulo e o ângulo alfa do segundo possuem a mesma medida, o ângulo beta do outro triângulo e o y do terceiro triângulo também possuem a mesma medida. E as medidas AB é semelhante a DE, AC a DF e BC a EF. Então, se eu tenho AB sobre DE, AC sobre DF e BC sobre EF, todos eles vão ser igual a uma constante K. E essa constante é a constante de proporcionalidade, no caso, a razão da semelhança. Ok? Então, triângulo ABC vai ser semelhante, olha o símbolo de semelhança aqui, ao triângulo DEF, se ele tiver essas três situações. As medidas dos seus ângulos correspondentes iguais, medida do ângulo A, medida do ângulo D igual, medida do ângulo B e ângulo E iguais, C e F iguais e a razão entre os lados correspondentes iguais a uma constante K, que é a razão de semelhança. Ok? E agora nós vamos ver alguns casos de semelhança de triângulos. Primeiro caso ângulo-ângulo. Se dois ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, medida do ângulo A é igual a medida do ângulo D e medida do ângulo C igual a medida do ângulo F, então a BC será semelhante a DEF. Mas por que nós estamos falando isso? Nem toda questão ela vai dar os três ângulos e os três lados dos dois triângulos. Então, eu preciso achar um caso de semelhança para poder fazer a resolução de questões. Se é dado dois ângulos em cada triângulo e esses ângulos são correspondentes, significa que nós temos o primeiro caso de congruência. Dois ângulos iguais, dois pares de ângulos iguais, o terceiro par será igual também, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, primeiro caso de congruência, ângulo, ângulo. Vamos para o segundo caso. No segundo caso de semelhança, nós temos o lado, ângulo, lado. Então, em uma questão, se são dados dois lados e o ângulo interno entre eles, nós vamos ter um caso de semelhança. Então, se AB sobre DE, esse lado AB aqui, sobre esse lado DE, eles forem congruentes, nós vamos ter o seguinte: AB sobre DE, AC sobre DF, e o ângulo entre eles tiver a mesma medida, então ABC, triângulo ABC, vai ser semelhante ao triângulo DEF. Esse caso de semelhança de triângulo, lado, ângulo, lado, também faz parte do caso de congruência de triângulos.
O primeiro caso de semelhança, ele só é semelhante, não pode determinar congruência. Nesse caso aqui, vale para semelhança e para congruência de triângulos. Professor, mas não são a mesma coisa? Semelhança de triângulos e congruência? Não. Congruência são ângulos iguais, mesma medida de lado e mesma medida de ângulos. Já na semelhança, nós podemos ter ângulos iguais, lados diferentes, mas a razão entre um lado pelo outro é igual. O que tem que ser igual no lado de um triângulo para o outro é a razão entre eles, ok? Então, se eu faço a razão do lado AB sobre o lado DE, tem que dar uma constante K e o outro lado também tem que dar a mesma constante. Isso é semelhança. Congruência, 3 lados iguais nos 2 triângulos, ok? Então, nós temos aqui o caso lado, ângulo, lado. Vamos para o terceiro caso de semelhança. Vamos lá. O terceiro caso é o lado, lado, lado. Se todos os lados correspondentes do triângulo são proporcionais, ou seja, se AB ele é semelhante a DE, nós temos AC semelhante a DF e BC semelhante a EF, então eles vão ser semelhantes, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Então, são esses os 3 casos de semelhanças de triângulos, mas temos alguns casos particulares muito interessantes que são muito utilizados em vestibulares, no Enem. Isso cai muito, pessoal, e é bom você saber esses outros casos, que são os casos particulares. Vamos ao primeiro. O primeiro caso de particular que nós temos aqui é o caso base média de um triângulo. Então, usando os conceitos de semelhança de triângulo, nós podemos obter a seguinte relação. Em um triângulo ABC, se MN é a base média relativa à base BC, então MN é igual a BC sobre 2. Essa é a definição. Primeiro, BC tem que ser paralela a MN e M tem que ser ponto médio de AB. Ponto médio. Então, nós temos aqui ponto médio. N, ponto médio também. Ok? E aí você pode ver, ó, esse lado BM é igual ao lado MA. O lado AN igual ao lado NC. Então, ambos são ponto médio. E se BC é paralelo a MN, logo, esse lado aqui, ele é a metade da base do triângulo. Então, isso é obtido a partir do caso de semelhança de triângulos, certo? Porque você vai considerar o triângulo ABC semelhante ao triângulo AMN. E aí, se M e N estão nos pontos médios de AB e AC, você consegue achar essa definição, MN igual a BC sobre 2, certo? Segundo caso, vamos olhar aqui. No segundo caso, base média de um trapézio. Em um trapézio ABCD, se MN é a base média relativa às bases AB e CD, então MN é igual a B mais CD sobre 2. Então, nós temos aqui, vou somar esses valores de AB, de CD e dividir por 2, vai ser a medida do lado MN, certo? Mesma coisa, pessoal, AB, ele tem que ser paralelo a MN, que tem que ser paralelo a DC, os 3 lados terão que ser paralelos, M tem que ser ponto médio também, ponto médio, isso é importante, N, ponto médio também do lado BC, para que essa definição seja correta, ok? Nós vamos resolver até uma questão em que parece ponto médio, mas não é. Nós vamos usar só o caso de semelhança, e aí você vai entender como funciona a semelhança de triângulos. Então, sem perda de tempo, vamos começar a resolver nossas questões? Vamos lá. Primeira questão que diz o seguinte: seja um triângulo ABC, conforme a figura,
Se D e E são pontos, respectivamente, de AB e AC, de forma que AD mede 4, DB mede 8 e DE igual a X e BC igual a Y. E se DE é paralela a BC, então nós temos as seguintes alternativas. Y é igual a X mais 8. Letra B, Y é igual a X mais 4. Y é igual a 3X. Y é igual a 2X. E Y é igual a X sobre 2. E aí, pessoal, qual é a resposta nesse caso aqui? Nós sabemos pela definição dos casos particulares que o lado da base média, ele vai ser a base normal sobre 2, mas tem que atender algumas definições. Vamos voltar aqui. Esse ponto D aqui deveria ser ponto médio para que isso ocorresse, mas não é. Como você pode ver, AD é 4 e DB é 8. Então, nós temos aqui 4 e 8. Se fosse ponto médio, esse D, ele deveria dividir exatamente ao meio, 6 e 6, para dar 12. O lado AE, o E tinha que ser também base média para a gente utilizar. Então, o que a gente vai resolver aqui? Nós vamos resolver por semelhança de triângulo normal. Vou considerar o triângulo ADE, vou considerar o triângulo ABC e fazer o caso de semelhança. Professor, mas como é que você sabe que eles são semelhantes? O seguinte, vamos lá, vamos para os ângulos. Ângulo A, ângulo comum. Como X e Y são paralelos, esse lado é igual a esse. E, novamente, como o lado representado por X e Y são paralelos, esse ângulo é igual a esse. Então, pelo caso ângulo, 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 nós sabemos que eles são semelhantes. Olha aí. Agora vamos calcular a medida de X e de Y, conforme pede a questão. Y em relação a X. Vamos substituir os valores, então. Então, eu vou usar o seguinte, ó. AD, o lado AD, que é 4, ele é semelhante a AB, vou colocar aqui os valores. AD está para X, assim como AB é 4 mais 8. Assim como AB está para Y. E aí, como é que a gente faz? AD eu sei que é 4. Então, 4 está para X, assim como 12 está para Y. Multiplicando de maneira cruzada, vamos multiplicar aqui, nós vamos ter o seguinte, 4y igual a 12x. Esse 4 que está multiplicando, eu vou passar dividindo 12x sobre 4. 12 dividido para 4 é 3, y é igual a 3x. Se você tivesse observado somente a definição de base média, sem prestar atenção que os pontos D e E não são base média, você ia em 2x, ou x sobre 2, y igual a 2x, ou x sobre 2. Mas quando a gente calcula e vê que D e E não são base médias, e eu tenho que resolver por semelhança, eu chego ao resultado correto. Y igual a 3x, a alternativa correta é letra C, e está resolvida a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Vamos lá. Em um dia ensolarado, às 10 da manhã, um edifício de 40 metros de altura produz uma sombra de 18 metros. Nesse mesmo instante, uma pessoa de uns 70 metros de altura, situada ao lado desse edifício, produz uma sombra de... E aí nós temos aí as alternativas e nós temos que pensar um pouquinho. Vamos lá. Não sou muito bom em desenho, mas vamos supor que tem um prédio aqui, ele está meio torto, está parecendo a Torre de Pisa, mas aí ele produz uma sombra aqui, pessoal, de 18 metros. Vou fazer a sombra aqui. 40 metros é a altura do edifício. Como a sombra é menor, então vai estar aqui.
sombra de 18 metros. E aí, uma pessoa de 1,70 m, temos aqui uma pessoa de 1,70 m, ela produz quanto de sombra? Qual vai ser a sombra dela aqui, hein? Qual vai ser a medida da sua sombra? E aí nós vamos determinar que esses triângulos eles são semelhantes por causa do ângulo reto, que é formado entre eles, e o ângulo de inclinação da sombra é o mesmo, o ângulo de inclinação da sombra, então, pelo caso ângulo, eles são semelhantes. Então, eu vou dizer que da seguinte maneira, 40 está para 1,7, que são os lados correspondentes, assim como 18 está para x. Então, multiplicando da seguinte maneira, nós teremos os valores. Vamos lá. 40 vezes x, 40x. 18 vezes 1,7, nós vamos ter 30,6. X, que é a sombra da pessoa de 1,70, vai ser 30,6 dividido para 40. X vai ser 0,765 metros. Transformando em centímetros, vai ser 76,5 centímetros a sombra dessa pessoa de 1,70 m. E essa é a alternativa correta. E você pode aprender como calcular medidas usando a semelhança de triângulos. Isso é muito bom, espero que você pratique mais, reveja essa aula e outras que você tiver dúvida. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima.